O tema de hoje é Vencendo o Medo. Eu vim contar hoje pra vocês um pouco de um acontecimento muito recente na minha vida. Eu creio que muitos de vocês vão se identificar com o que aconteceu comigo. Há uns meses atrás, Deus começou a revelar que eu vinha sofrendo com medo. Mas foi algo um pouco difícil para que eu viesse a assumir para mim mesma e diante de Deus, porque eu me achava muito corajosa. E desde a adolescência eu vim trabalhando dentro de mim, vencer alguns medos, mas eu achava que esses medos se tratavam de pular de bungee jump, isso aí eu ainda tenho medo, eu acho. Mas bom, que eu viesse a andar de montanha-russa, andar de avião, essas coisas assim. Eu realmente vim vencendo esses medos, praticando essas coisas. Deus começou a me mostrar que era um pouco mais sério e um pouco mais profundo. Uma das primeiras coisas que eu consegui perceber é que eu tinha medo de fazer certas coisas em certos horários e lugares. Uns medos muito idiotas. Eu vou contar pra vocês, meu marido vai ficar sabendo disso nesse momento, mas eu tava com medo até de jogar o lixo. De jogar o lixo. Sim. No nosso prédio, a lixeira fica no andar do apartamento. Ela fica embaixo, assim, numa parte da escadaria. E eu tava com medo de ir até lá. Comecei a notar que esse medo era real, mas eu não entendi o certo o que era. Eu tinha medo de ver coisas, enfim, eu tinha medo. E outras coisas até mais profundas, diferente de jogar o lixo. E lutando contra esse medo nas minhas forças. Mas não tava dando certo lutar nas minhas forças. Eu orei algumas vezes em relação a isso, e declarei liberta disso, falei com Deus e comecei a tomar atitudes de quem estava ignorando aqueles medos. Mas mesmo assim eles continuavam existindo. Era algo que eu não estava conseguindo vencer nas minhas forças. Pensando um pouco ontem a respeito do medo, eu tirei algumas conclusões. Em primeiro lugar, na Bíblia a gente não lê muito a respeito de medo. E eu comecei a pensar, por que isso? Bom, eu percebi que a Bíblia tem um objetivo de nos aperfeiçoar. A verdade é que Deus ele não perde tempo falando a respeito daquilo que é mal, aquilo que não faz parte dele. É mais do que falar sobre não perder tempo, é que na verdade isso não sai do Senhor, porque não há nada ruim nele, não há medos nele, não há temores nele. Ele é grande, ele é mais forte do que tudo. A palavra fala muito a respeito de sermos corajosos, de termos bom ânimo, de ousadia, fala a respeito de um espírito de ousadia, que é o Espírito de Deus, mas não fala a respeito de medo. O que a Bíblia fala a respeito de medo é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o medo não é algo que pode nos tocar, não é algo que faz parte das nossas vidas. Resumindo, o que eu quero dizer para vocês é que Deus e a palavra dele sempre aponta para algo que é bom. Ele nos dá a solução, ele não nos dá o problema. Então, se há algo no qual nós estamos sofrendo que não faz parte de Deus, é porque nós já temos aquilo que nós precisamos para vencer, para não fazer parte daquilo. E Deus tem feito isso comigo nesses dias. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu. Na semana passada, eu estava encarregada de ministrar a palavra na igreja. E aconteceram algumas situações e eu tive uma luta muito forte comigo mesma. E foi algo tão forte dentro de mim. Eu senti coisas que eu nunca havia sentido naquela intensidade. Uma delas, a mais forte, foi o medo. Mais do que culpa, mais do que apenas um sentimento de depressão. E esse medo me levou a querer ficar sozinha, trancada, não fazer mais nada e principalmente não ministrar a palavra de Deus. A raiz era o medo. Era o medo de chegar na igreja e chegar para ministrar a palavra e não saber o que falar, ou de esquecer tudo, ou de pensar que Deus não me usaria para falar naquele momento, porque eu tinha feito algo que não era certo e eu estava com esse sentimento de culpa que não estava me deixando livre para aquilo que Deus queria fazer através de mim, simplesmente como um canal. A verdade é que Deus não precisa de nada que venha de nós. Deus precisa de que nós estamos vazios de nós mesmos, que Ele possa nos usar simplesmente como um canal. E eu havia depositado confiança em mim a ponto de achar que Deus precisava que eu estivesse bem para fazer aquilo que Ele queria e para falar aquilo que Ele queria falar e ensinar para a igreja.
O medo é a ausência de fé em determinadas áreas. O medo é contrário à ousadia. O medo vem quando eu olho para mim, não quando eu olho para o Senhor. A nossa dependência precisa estar totalmente, unicamente, em todas as áreas, profundamente ligada a Ele. Nós não dependemos de nós e nós precisamos ensinar isso para nós mesmos, para que nós venhamos a viver de tal forma. Não temer em nenhuma área. Se eu tenho medo é porque eu ainda olho para o meu eu e não para Ele. Continuando a história, aconteceu que eu decidi dar um passo. Eu digo para vocês, em verdade, eu não dei um passo com as minhas forças. Eu dei um passo estando fraca. Eu estava muito fraca naquele dia e esse passo, ainda com medo, mas esse passo dado foi uma solução dos céus na minha vida, tremenda. Bom, nós chegamos na igreja e eu estava muito fraca. Eu estava fraca em todos os sentidos, inclusive fisicamente, por ter pego um resfriado que me derrubou na semana passada. Eu simplesmente fui do jeito que eu tava. E quando eu vi, as coisas aconteceram, a palavra fluiu, o Senhor me deu o que falar naquele momento. E quando acabou, eu pude glorificar ao Senhor mais uma vez, porque eu consegui entender, na essência, um pouco mais do que o Senhor fala através de Paulo, quando ele diz assim: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Basicamente, isso que aconteceu e o testemunho forte a respeito do medo que eu tenho para falar para vocês. No dia seguinte, o Senhor me acordou pela madrugada e algumas vezes o Senhor já me acordou, mas eu sentia medo de levantar para orar. Esse medo me impedia de tal forma que eu ficava deitada e adormecia logo depois. Conseguia levantar e ficar sozinha pela casa de madrugada, no escuro ou até na claridade. É algo que somente quem passa ou já passou por isso consegue entender. São amarras, na verdade, do inimigo para que a gente fique amarrado num lugar e não se mexa, não venha fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Bom, a boa notícia é que depois dessa ministração, quando o Senhor me acordou pela madrugada, eu levantei prontamente, lavei o meu rosto e senti o desejo de orar. Vi que era Deus me acordando. Fui pro quarto e comecei a orar. E eu estava tão livre, tão liberta desse medo que já não existia mais. E enquanto eu orava, o Senhor me lembrou aquele medo que antes eu sentia. E eu consegui ver que eu não sentia mais ele. Ali eu percebi que eu não tinha mais medo. E o Senhor falou no meu coração que esse medo havia sido vencido. Eu decidi confiar no Senhor. Esse medo foi embora. E eu preciso contar pra vocês que mais dias se passaram e eu não tenho mais medo de jogar o lixo. Agora eu posso jogar o lixo. De verdade, eu pedia sempre pro meu esposo jogar o lixo. E eu tô contando isso pra vocês, meninas, meninos. Se vocês têm algum medo, decidam enfrentar esses medos. O Senhor vai nos mostrar qual é a área que precisa ser solucionado, mas tudo vai se solucionar com um posicionamento da sua parte. Uma decisão manifesta em atitudes como um passo dado em fraqueza. Decidir confiar no Senhor, que Ele vai te usar, que Ele vai te dar as palavras, que Ele vai te mostrar. Coloque a sua confiança nele e esse medo vai ser derrotado. Lutar nas forças de Deus. Paulo fala sobre isso na carta aos Colossenses. Paulo fala assim, ó: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A força de Deus é o que nós precisamos. Sermos fracos nele para que ele possa nos fortalecer. Decida lutar nas forças do Senhor. Cada vez mais o Senhor vai nos libertando, vai nos moldando e nos aperfeiçoando na obra dele. A palavra diz que até os demônios tremem por causa do Senhor. Então, eles têm medo de nós. Nós não precisamos ter medo dele. Tudo aquilo que não vem de Deus na sua vida, eu declaro em nome de Jesus que você será liberto pelo Senhor, pelos conselhos do Senhor. E aquilo que você não está enxergando, peça ao Senhor que Ele mostre, e Ele mesmo te libertará. A verdade do Senhor liberta as nossas vidas. E a verdade sobre nós é que nós recebemos da parte do Senhor um espírito de ousadia, de intrepidez. Nos vemos até a próxima. Eu amo vocês e até logo.